Bruce, quais são as 3 melhores ações para comprar em 2024, para comprar ainda esse ano? Você quer comprar empresas que não dependam do cenário, que não dependam de alguma coisa acontecendo no ambiente, porque você pode errar a sua perspectiva ou a sua previsão para o que vai acontecer no ambiente, que dependam só delas, que tenham uma dinâmica boa de resultado e que tenham grandes vantagens competitivas e crescentes que levem a empresa a ganhar mais dinheiro, a ter uma rentabilidade mais elevada, a ter lucros maiores para o acionista nos próximos trimestres. Então vamos lá, quais são essas empresas? Número 1, óbvio, PetroRio. Por que PetroRio? PetroRio é uma petroleira que opera campos maduros, quer dizer, ela não corre o risco de tentar operar um campo ou tentar explorar um campo que ainda não produz e que pode não ter petróleo. Ela já explora campos que têm petróleo, que diminui bastante o risco dela de extração. Ela vem crescendo muito nos últimos anos, como? Comprando novos campos e operando esses campos com um custo muito mais baixo, então ela paga, digamos, valor justo, ela não paga barato nos campos que ela compra, ela paga valor justo, mais ou menos, só que ela consegue explorar esses campos num custo muito mais baixo que as grandes petroleiras, tipo Petrobras, Chevron, BP e tudo mais. Então ela ganha muito dinheiro, ela gera bastante caixa operando esses campos. Empresa maravilhosa, vem crescendo 100% ao ano nos últimos trimestres. Agora ela vai ter o campo de Wahoo entrando no resultado, então são mais 40% de crescimento esse ano. No ano que vem, ela ainda tem as campanhas, os investimentos no campo de Albacora Leste que podem elevar a produção desse campo também, e ela ainda quer fazer uma aquisição, talvez ainda esse ano, que pode ajudar muito na geração de caixa, ajudar muito no valor gerado para os acionistas. Compre PetroRio. E o que todo mundo me pergunta, cara, PetroRio subiu demais nos últimos anos, ainda vale a pena comprar? Vale, porque o resultado subiu muito mais do que as ações continuam baratas, hoje devem negociar mais ou menos 8 vezes lucro, 6 vezes EBITDA, o que é muito barato para todo esse crescimento que eu falei para vocês que ainda vai acontecer. Ela sim depende do preço do petróleo. No curto prazo, ela tende a seguir o preço do petróleo, mas o petróleo está num patamar bastante alto porque o mundo ficou muito tempo investindo pouco em petróleo, procurando energias limpas e tudo mais, deixou o petróleo de lado e agora o petróleo está num patamar muito interessante para empresas como a PetroRio, que deve continuar gerando muito caixa para os acionistas, pode até virar uma empresa que paga dividendos se ela não conseguir comprar novos campos nos próximos anos. Recentemente ela até anunciou e pagou dividendos para os acionistas, mas era bastante pequeno, ela já tinha anunciado isso lá atrás, deve ser algum planejamento fiscal que a empresa fez, mas o foco deles não é pagar dividendos, o negócio deles é comprar novos campos, operar esses campos a um custo muito menor do que as outras empresas operam e gerar caixa para o acionista a longo prazo. Mas o fato é, pagando ou não pagando dividendos, ela gera muito caixa e isso se reflete no preço da ação a longo prazo. Segunda melhor empresa para 2024, Vamos. A Vamos é uma empresa que aluga caminhões, ela é a maior do setor de longe e um setor em que tamanho é documento. Por que tamanho é documento? Por causa de duas coisas. Preço do caminhão. Quanto mais caminhões a Vamos compra da Scania, da Volvo, da Volkswagen, da Mercedes, mais barato ela paga por caminhão, mais valor ela consegue gerar para o acionista. Segunda coisa, custo de capital. Ela precisa de dinheiro para comprar os caminhões. Quanto maior a empresa, quanto mais sólida a empresa, quanto mais conhecida a empresa pelos bancos, pelo mercado e por todo mundo, mais barato ela consegue pegar esse dinheiro emprestado, mais valor ela gera para o acionista. Então assim, a Vamos opera sozinha e o mercado só cresce no Brasil. Por que só cresce? Porque toda empresa que precisa de logística, quer dizer, praticamente todas as empresas, precisa de caminhões, pode alugar um caminhão da Vamos. Qual que é a barreira de entrada, Qual que é a dificuldade da Vamos em crescer ainda mais? Ela só precisa convencer o dono da empresa que alugar aquele caminhão é muito mais barato. E agora, num ambiente de crescimento menor, com os juros um pouco mais altos, é muito mais fácil, porque o cara quer o dinheiro no bolso, ele pode vender os caminhões para Vamos, aluga esses caminhões de volta, ele recebe um dinheiro pela venda dos caminhões e vai pagando mensal, tira isso do balanço, recebe o dinheiro, consegue pagar suas dívidas. Então a Vamos vem crescendo muito forte nos últimos trimestres e provavelmente vai continuar crescendo muito, muito forte nos próximos, porque o mercado é gigantesco e ela ainda é pequenininha nesse mercado. O negócio que é interessante é que o mercado bateu muito em Vamos em 2023, por quê? Porque o agro foi mais fraco e, obviamente, o agro precisa de muitos caminhões, então a Vamos aluga muito caminhão para o agro. E também porque a empresa se endividou, tomou um endividamento maior para comprar caminhões antes, vendo a demanda para esses caminhões nos próximos trimestres. Então a Vamos, em 2024, começa muito mais barata, mas com um potencial de crescimento gigantesco. E se o agro andar bem, se o agro andar mal, se o Brasil andar bem, se o Brasil andar mal, o Brasil precisa de caminhões, o Brasil precisa de logística,
Vamos é a maior do setor, muito maior que a segunda colocada. Vai continuar andando muito bem, vai continuar carregando o Brasil nas costas. Essas duas ações eu já invisto há bastante tempo, o resultado delas continua muito bom. A PetroRio já subiu coisa de 16 vezes desde a minha primeira compra lá em final de fevereiro de 2019, mais ou menos. Então ela subiu 16 vezes, 1.700% e deve continuar subindo, seguindo o resultado, porque cotações seguem resultados a longo prazo. Já Vamos, ela fez a IPO ali no comecinho, mais pro meio de 2021, também visto em Vamos desde a época do IPO. As ações tinham subido bastante, mas como eu falei, em 2023 elas deram aquela sossegada, então ficaram ainda mais baratas, porque o resultado continua crescendo muito forte. Agora, se você quer entender um pouco mais o racional, um pouco mais como a gente encontra essas ótimas empresas pro longo prazo, para o seu portfólio, tem aqui uma cópia gratuita do meu livro Os Segredos do Investidor de Valor, onde a gente comenta detalhadamente cada etapa do processo de investimento ou cada etapa da análise de investimento de cada uma dessas empresas, como fazer, quais os riscos e como procurar as vantagens e desvantagens de cada uma das empresas. Obviamente, tudo isso vem diretamente do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Aproveite! Agora vamos para a terceira ação, uma ação que eu nunca falei aqui no canal, uma novidade para todo mundo, ao contrário de PetroRio e Vamos, né? Que é uma queridinha da Daniele, que faz terceirização de mão de obra, que é a GPS Empreendimentos e Participações, GGPS3. Basicamente é uma empresinha que terceiriza mão de obra, então facility, segurança, logística, engenharia de utilidades, serviços industriais, tudo que precisa de mão de obra. Ela obviamente foi bastante beneficiada pela reforma trabalhista aqui no Brasil, vem crescendo muito forte, não só organicamente, quer dizer, ganhando novos contratos com as empresas que já atuam. Por exemplo, ela tem um contrato de alimentação com uma empresa, ela pode vender um contrato de limpeza, ela pode vender um contrato de alguma outra coisa, um contrato de transporte. Então ela faz bastante isso e ela também compra outras empresas que já possuem contratos que ela pode fazer cross-sell, né? Que ela pode vender outros contratos em cima dos clientes dessas outras empresas. A empresinha vem crescendo muito saudavelmente nos últimos tempos, não depende de cenário, não depende de nada, depende dela mesma. Com o custo de capital mais elevado, ela deu uma segurada nas aquisições, deve voltar a adquirir mais empresas no próximo ano, mas o crescimento orgânico, né? O crescimento que vem dela mesma sem aquisições, continua de vento em popa. Está bastante barata, com um crescimento de resultados bastante interessantes. Compre GGPS3. Mas conta pra mim, você já conhecia a GGPS3? Já tem ela na carteira? O que você acha da empresa? Ou você discorda completamente, não tem nenhuma das 3 melhores empresas para 2024 que eu falei hoje? Tem alguma outra coisa? Comenta aqui que eu quero saber. Vamos ver quem tem as melhores empresas para 2024.